34, abrimos o nosso link agora para Carlos Roberto, direto de Campo Grande. Por lá, o professor Celso Cavaleiro, professor, pedagogo e psicopedagogo também. O assunto é autismo e nós vamos acompanhar para você que está assistindo e também está aí ouvindo a programação da Agita Cidade 102.9 e também está acompanhando pelas nossas redes sociais. Bom dia, Carlos. Paulo Renato Penhabel, bom dia a toda a nossa audiência, a todos que acompanham o jornalismo do Grupo Agita através das plataformas do Hoje Mais, das redes sociais, através do streaming, através das duas FMs de maior audiência aí na região da Costa Leste. Pois é, convidado mais do que especial, que se tem um assunto que a gente tem conversado bastante, debatido bastante, e nunca é demais falar sobre, é o autismo. Eu estou aqui com um dos maiores especialistas nesse assunto aqui do estado, autoridade nesse assunto, é o segundo livro que ele escreve a respeito e vai poder bater um papo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor Celso Cavaleiro. Fala um pouquinho primeiro da sua trajetória, professor. Por que do interesse desse tema? A gente sabe do seu currículo tão vasto em tantas as áreas, mas por que do autismo? Por que esse tema? Bom, primeiro, bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, do país, através das mídias sociais. Nós estamos chegando a tantos lugares hoje em dia, né, Carlos? Um abraço ao Paulo lá nos estúdios em Três Lagoas, aos ouvintes da Agita FM. Primeiro, dizer que eu sou um apaixonado pela educação e pela saúde. Eu fui secretário de saúde no município de Terenos, eu fui gestor de grandes escolas no estado do Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal, no campus ali de Terenos, num centro avançado de pesquisa. Fui coordenador do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul também, lá no meu município de Terenos, que é uma cidade que eu nasci, que eu amo, que eu tenho orgulho de dizer, sou um cidadão sul-mato-grossense, mas eu sou filho de Terenos. E sou um apaixonado pela pesquisa. Quando a gente enveredou nesse caminho, nós como diretor de escola de educação infantil, nós vivenciamos há 20 anos atrás, um momento diferente desse que a gente vive hoje, onde a gente não tinha diagnóstico para o autismo. A gente tinha esquizofrenia. Era a forma, Carlos, como se tratava uma criança que tinha um comportamento diferente. Era tratado como um paciente psiquiátrico. Eu vivenciei isso enquanto professor, enquanto diretor de escola, esse olhar diferente para um diagnóstico que não era o ideal para aquele momento, mas era o que se tinha. A partir do momento em que se criou um conceito de equipe multiprofissional para avaliar o comportamento diferente de uma criança num ambiente escolar, numa sala de aula, numa casa, num ambiente de família, aí começou a se falar de autismo. Então, nesse momento, foi possível a gente crescer no que nós chamamos hoje de diagnóstico precoce do autismo. Essa é a minha história, por aí que nós começamos, e é uma delícia falar sobre esse assunto, porque a gente quer confortar o coração de pai, de mãe, de que autismo é um problema sério, mas é possível, com terapia, com intervenção bem feitinha, com diagnóstico precoce, a gente ajudar essas crianças a evoluírem tanto cognitiva quanto comportamentalmente. Professor, eu tenho aqui na mão o seu segundo livro, mas antes de falar desse livro, antes de mostrar ele no detalhe, muita gente em casa fala do diagnóstico precoce do autismo e outros transtornos comportamentais, quer dizer, é uma lição de amor que está no subtítulo dele aqui. Mas eu quero falar do início. O seu primeiro livro, eu até anotei aqui, o primeiro livro é Educação em Saúde, Identificando Sinais de Autismo na Primeira Infância, 0 a 6 anos, que foi lançado em 2023. Vamos falar dele porque ele é o início dessa percepção. Você muito bem colocou aqui que nós não tínhamos diagnóstico. Então, de repente, parece assim, opa, todo mundo agora tem um autista na família, será que é a doença da moda? Como detectar? Como funciona? Quais os níveis? Então, muita pergunta e poucas respostas. O que se sabe é que a gente precisa entender mais para poder se relacionar com essa criança e com os adultos, que se descobriram autistas depois de muitos anos e de tantos diagnósticos errados no passado. Um pouquinho do seu livro e desse processo de descoberta do autismo, como ele está sendo feito hoje. Legal, Carlos. Bom, até vou me permitir corrigir um pouquinho a tua fala, porque acho que eu te induzi a isso. O trabalho novo, chamado Identificando Sinais do Autismo na Primeira Infância, que ela vai dos 0 aos 6 anos, ele é o complemento do livro número 1. Porque lá no livro número 1 a gente falava de autismo e dislexia, e nós não... É a aprendizagem, né? O primeiro trabalho a gente não foi tão profundo, vamos assim dizer, e hoje a gente encara o olhar com
do autismo. Então, o trabalho número 3, ele complementa aquele primeiro trabalho número 1, que era autismo e dislexia, e a gente levanta para a sociedade, para o pai, para a mãe, para o professor e para a professora da educação infantil, principalmente, porque eu estou falando de um público de 0 a 6 anos de idade, que é o que complementa a primeira infância. Nós estamos dizendo para ele, olha, professor, professora, você pode nos ajudar a diagnosticar o autismo da criança, porque o professor, Carlos, na educação infantil, ele passa mais tempo com a criança do que a própria mãe. Porque às vezes a mãe deixa a criança na creche com menos de 1 ano de idade. E essa convivência muito próxima do docente com a criança, ela chega muito próximo da relação de maternidade. Porque a professorinha, eu sou apaixonado por essa forma de falar, e não é pejorativa, é carinhosa. A professorinha lá da creche, ela tem uma relação tão próxima com o aluno, que para a criança ela tem uma afetividade tão grande que ela se aproxima da relação de amor que ela tem com o pai. Por isso o título do nosso trabalho aqui, de ser uma lição de amor, porque a relação materna estabelecida com o professor e o aluno ajuda a gente no processo do diagnóstico precoce. E é por isso que eu me preocupo com a idade primária lá, com a primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade, porque é um momento especial para nós. O momento em que a gente pode, diagnosticando uma criança dentro do transtorno comportamental, como a gente fala aqui no livro 2, a gente pode interferir rapidamente, intervir no comportamento dessa criança com terapias, com trabalhos lúdicos, com trabalho psicopedagógico, com a fono, com o TO, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, para a gente ajudar essa criança a sair daquele mundinho tão reservado que às vezes é o autismo, na infecção que ele tem, e ajudar ele a ganhar novos ares, novos saberes, novas condutas, novos comportamentos. Essa é a ideia do nosso trabalho, esse é o nosso foco. Professor, os casos extremos, o senhor bem colocou aqui que muita gente já diagnosticava os profissionais com a informação que se tinha na época, porque tudo é um processo de evolução, claro, como esquizofrenia. E os casos mais leves, que a gente fala dos níveis de autismo, era como se a criança tivesse ali um déficit de intelectualidade. Como que eram vistas essas crianças com níveis mais baixos de autismo? É a criança introspectiva, tímida, dislexa? Então, tudo isso foi se mudando com essa percepção, né? Como que é esse processo também dessa nova percepção? Nós tivemos um ganho muito grande nos últimos 12, 15 anos, que é a ciência ABA. Através dessa ciência, ABA é a análise aplicada do comportamento. O Bzinho lá, em inglês, behavior, ela se traduz em comportamento no Brasil. Com o ABA, nós conseguimos delimitar o campo de ação para cada quadro clínico estabelecido na criança. Então, se eu tenho um comportamento leve, que é o grau 1, tem hora que eles mudam a nomenclatura, mas temos grau leve, moderado e severo, ou grau 1, 2 e 3. Quando eu tenho uma criança no grau 1, eu posso estabelecer uma conduta de intervenção para ela melhor elaborada. Ele tem um grau de dependência muito pequeno. Então, às vezes a criança tem dificuldade na fala. Eu estou aqui citando já sinais em que ajuda a gente a identificar um autismo. Uma criança que é muito tardia na fala, acenda uma luz amarela. Uma criança com 2 anos, 3 anos não está falando, eu preciso acender uma luz amarela e dar uma investigada por que essa criança não está falando. A criança que tem uma neurosensibilidade, que anda na ponta dos pés, por exemplo, só o autista tem esse comportamento, Carlos. Então, quando eu falo aqui do professor da escolinha lá, na creche, por exemplo, quando uma professorinha detecta uma criança está andando na ponta dos pés, ela fala, opa, tem alguma coisa diferente aí. É uma neurosensibilidade da criança, ele não quer o pezinho dele no chão. A capa do nosso livro tem uma criança pedindo... Vou pôr o livro aqui do seu lado, falando aqui, porque em casa está curioso. Pedindo uma proteção auricular para ela, porque a sensibilidade sonora, a sensibilidade neurosensorial da criança na audição, em alguns casos autistas, é muito severa. Então, ela precisa dessa proteção. Então, são sinaizinhos que a gente vai observando. E isso lá na escola é muito evidente. Porque a criança que é do espectro autista, ele não gosta do barulho dos outros. A criança que é do espectro autista, ele não brinca, ele não interage socialmente, ele vai ficar mais isolado, mais no cantinho dele, mais quieto, ele não compartilha o lanche. E eu fui diretor de escola há muitos anos. O que as crianças mais gostam na escola, os pequeninos, é o tal do lanche coletivo. Cada um traz seu lanche, a professora organiza a mesa, todo mundo coloca lá os seus lanches e cada um come o que quer. Muitas das vezes, Carlos, a criança não vai comer o que ele trouxe de casa. Ele quer comer o que o coleguinha trouxe. E nesse sentido, quando eu avalio uma criança dentro do espectro, esse comportamento dele é diferente. Ele raramente vai colocar o lanchinho dele lá na mesa. Quando não se tem informação, acho que aquela criança é antissocial, ou que aquela criança não tem educação, que aquela criança não...
você foi perfeito na sua colocação. A gente ouve muito isso. Olha, essa criança é antissocial. Ela é rabugenta, ela não se mistura. Então, nós queremos desconstruir esses olhares, desconstruir essas falas, fazer com que as pessoas leiam um pouquinho mais, saiam daquela pesquisa rasa da tela do Google e achar que já sabe tudo de autismo e sair falando. Tem muito achismo, sabe, Carlos? Nem toda criança que tem esse comportamento diferente vai ser autista. Por isso que é importante a avaliação multiprofissional. E o último profissional que vai avaliar tudo isso para nós lá é o médico. O neuropediatra, o psiquiatra, o pediatra, porque quando chega uma criança dentro desse comportamento diferente, já passou pela escola, pelo psicopedagogo, pela neuropsicóloga, que é uma profissional extremamente importante para nós no processo, eu levo esse guri lá, ou essa menina, para um neuropediatra, já com uma história bem montada, bem robusta. Então, isso facilita o diagnóstico. E, óbvio, alguns casos não serão autismo. Por isso que a gente pede para os pais e mães, olha, busque ajuda especializada. Não fique com achismo. Nem tudo que parece é. Mas se for detectado que é autismo, existe muito plano de intervenção baseado na terapia ABA, na ciência ABA, em que a gente pode ajudar essas crianças, inclusive, a ir para o mercado do trabalho, que é um desejo de qualquer pai e mãe, que o filho seja independente. O que sofre uma mãe é um rasgo na alma, quando ela fala assim, quem vai cuidar do meu filho para que eu não estiver mais aqui? Então, a gente precisa ajudar essa criança a ter independência. Professor, se nós estamos falando que o diagnóstico é absolutamente recente, porque quando a gente fala dos últimos 20 anos, nós estamos falando de 2000 para cá. Sim. Por exemplo, eu nasci em 1965. Você é um garoto. Já faz muito tempo. Né? Quem nasceu nesse período e de repente se descobriu adulto com um determinado nível de autismo, como lidar com essa pessoa? Como ela lida com isso e como os familiares, o que a ciência, o que os profissionais, como que eles fazem para lidar com aquele autismo que foi detectado na fase adulta do indivíduo? Nós tratamos aqui a questão do diagnóstico precoce, mas o diagnóstico tardio é uma realidade também, né? Nós temos aí profissionais no mercado de trabalho que se encontram hoje, começam a estudar e começam a se identificar dentro de um parâmetro do TEA. Por que se chama TEA? Transtorno do espectro do autismo. Porque é uma gama enorme de sinais diferentes que um indivíduo apresenta para que ele possa ser enquadrado como autista. Nem todo mundo vai ter neurosensibilidade auditiva. Nem todo mundo vai ter neurosensibilidade de pezinho no chão para poder ficar andando na ponta dos pés. Ou os seus movimentos mais comuns que classificam a criança autista, que é esse movimento estereotipado de tronco, movimento de abano das mãos, essa neurosensibilidade, necessidade de proteger a audição. Então, nós vamos ter outros comportamentos, principalmente como a questão da ambientação social, da dificuldade que o indivíduo tem de demonstrar afetividade, por exemplo. Tem adulto até hoje que nunca abraçou e nunca deu um beijo no pai e na mãe. Aí a gente fala, puxa vida, numa sociedade tão conectada, como nós falávamos agora há pouco ali fora do estúdio, como é que pode uma pessoa já adulta, de 20, 30 anos de idade, não ter uma relação afetiva com o pai? É normal isso? Não sei. O que é normal ainda precisa ser questionado, sabe, Carlos? Mas que a gente pode investigar e, de repente, se a gente investigar, nós podemos até encontrar muitos sinais de autismo no adulto. E como lidar com isso? Eu não me preocupo tanto, de verdade. Porque se o cara tá lá, professor... Se ele chegou, né? Ele já rompeu as barreiras dele, ele venceu mesmo sem apoio, ele venceu as barreiras dele. Ou teve apoio, só não sabia que ele estava sendo tratado da forma como se trata uma pessoa autista. Mas o indivíduo que chega com autismo numa sala de aula, num gabinete dentário, ou num escritório de advocacia, ou um professor autista, ele venceu a dificuldade dele. Isso me dá esperança e segurança para dizer, eu posso ajudar uma criança autista. O professor pode, as terapias podem. Uma criança de autismo leve pode chegar no mercado de trabalho, pode ajudar na renda familiar. É um mercado que está aberto, inclusive, há uma lei especial chamada Lei Berenice Piana. Carlos, eu gostaria muito que as pessoas anotassem isso, porque as pessoas não sabem o direito do portador do autismo e da família do autista. Mas essa Lei Berenice Piana, ela classifica o indivíduo autista como PCD, ou seja, pessoa com deficiência. E ele tem uma série de direitos na sociedade, inclusive benefícios do LOAS, assistência alimentar, assistência de tratamento, que as pessoas não sabem.
O autista, ele é tratado como PCD, mas o grande foco para mim, enquanto terapeuta, é ajudar esse indivíduo a não precisar disso. É ajudar o indivíduo a ser independente, ter uma vida profissional, constituir família, ser pai, ser mãe. É muito raro a gente falar de menino autista, mas tem. Para cada 4 casos de meninos, nós vamos ter uma menina em média. E existe pesquisa hoje no mundo, pesquisas de forma muito profunda, muito robusta, que nos ajuda a identificar as causas do autismo, que é uma coisa que era muito maltratada até alguns anos atrás. Hoje não. Hoje se definiu pela Academia Norte-Americana de Psiquiatria, um instituto chamado JAMA. Essa pesquisa está disponível no site da Cielo, no site de pesquisa, mas você encontra também no Google. E nessa pesquisa eles entrevistaram 2 milhões de autistas no planeta, nos 5 continentes do mundo. É uma pesquisa muito robusta. 2 milhões de pessoas no universo de autistas, eles detectaram que 97% desses casos, Carlos, são de origem hereditária, de origem genética. Nós sabemos que ninguém vai adquirir por contato pessoal o autismo. Pela relação interpessoal, não vai adquirir. Isso fica um alerta para o preconceito, né? Porque as pessoas normalmente, quando veem uma síndrome ou qualquer problema, já imagina que se eu tiver contato, eu posso de alguma forma adquirir. Então, isso também fica para esclarecer. Agora, o que eu achei relevante no que você me coloca, então, depois de tantos anos se discutindo e falando, e da percepção e do diagnóstico do autismo, já se identifica através dessa pesquisa, então, a origem. Exatamente. Então, é uma doença que é muito nova. A gente está falando de um estudo, um processo ainda em andamento, muita coisa ainda vai se descobrir a respeito, mas já se fala hoje, então, dessa base, da origem, de como se começa o autismo, é isso? Sem dúvida. E eu tenho uma paixão tão grande por esse tema, que eu trouxe para fazer o prefácio desse livro o Dr. Elesbão Munhoz. O Dr. Elesbão, ele é um profissional de 45 anos de medicina. Ele é um fenômeno na medicina clínica no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Foi professor na UFMS, foi médico legista no IML, foi secretário de saúde lá no nosso município Terenos também, inclusive foi meu sucessor naquela pasta. Ele fala, eu gosto muito da fala dele, que a nossa geração vai ter que trabalhar muito para ajudar a esclarecer autismo ainda para a geração que ainda há de vir, porque a neurosensibilidade de uma criança autista é muito forte. Então, nós sabemos que é um distúrbio neurológico, mas é um distúrbio neurológico, Carlos, que é muito... num eletroencefalograma, não vai encontrar ele numa ressonância magnética, não vai encontrar autismo em tomografia, em exame laboratório, nada disso detecta o autismo. A análise, para você chegar no diagnóstico de autismo, ela é totalmente pela análise do comportamento do indivíduo. Impressionante. E a neurociência tem evoluído muito, muito mesmo, mas ainda não consegue, através dos exames neurológicos, informar em que momento da cadeia nossa, dos nossos neurônios, dos nossos neurotransmissores, a criança teve algum bloqueio que está fazendo com que nós sejamos autistas. E o Dr. Elesbão, ele é muito clássico nisso. Ele fala, as sinapses nervosas nossas, que são milhares delas, ele cita isso nesse livro, elas não demonstram ainda para nós em que momento da transição neurológica nossa nós somos afetados para que a gente possa ter esse comportamento. Então, temos que estudar mais. A minha última pergunta, eu não quero nem que você responda ainda, porque eu quero deixar para o final, que deve estar todo mundo curioso saber como faço para adquirir o livro, se ele está disponível, onde está disponível. Mas antes de fazer essa pergunta, tem uma questão que me veio no que você estava falando. A gente teve esse tema está tão discutido no planeta que uma série americana de muito sucesso chamou a atenção do mundo inteiro quando pega o protagonista e coloca o menino como médico, cirurgião, de uma capacidade intelectual absurda, num poder de concentração absurdo, que é o The Good Doctor, que é uma série que continua fazendo muito sucesso, porque ela está disponível nas plataformas. Quando a gente vê isso, essa capacidade que nesse personagem, que a gente percebe muitos meninos autistas, isso vendo em habilidades de jogos, habilidades intelectuais, também desenvolve através do espectro autista essa capacidade de concentração que o leva a um grau de intelectualidade maior também? Já existe estudo sobre isso? Olha, em relação à série, eu tenho uma crítica muito grande, mas aquilo é cinema, é arte. E outra coisa, e é uma forma de promover, né, de divulgar, mesmo que às vezes não concorda. É uma forma de trazer ele contribuiu para que o tema seja discutido, mas ele não mostra uma realidade... É ficção. É ficção, exatamente. Mas uma ficção que mas, trata em compensação, ele nos leva a um questionamento, é fato. Por que alguns autistas
despontam em alguma área. Eu tenho um exemplo bem clássico aqui no livro, um caso de uma criança chamada César. É um estudo clínico que está aqui nesse livro, César. Um indivíduozinho que nasceu dentro do espectro, com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de aprendizagem e tal, mas ele tinha uma coisa chamada hiperfoco, que é muito comum nas crianças autistas. Comum, né? O hiperfoco, quando Professor, bem tratado... a produção já está me avisando do nosso tempo, então vamos lá para a gente encerrar. Rapidinho. Então, o hiperfoco, quando bem tratado, você consegue, às vezes, produzir a alta habilidade do indivíduo. E nós podemos voltar a falar sobre isso numa outra oportunidade. Vou com certeza te chamar aqui. Para a gente poder encerrar aqui, eu quero te agradecer a oportunidade e a todos os ouvintes de Três Lagoas, do estado do Mato Grosso do Sul, do Brasil, porque eu amo falar sobre esse tema e quero voltar, porque Vamos tem muito a se falar. Onde encontra o livro? No site da editora, esse livro está lá disponível para todas as pessoas que queiram adquirir. A Life Editora é a grande parceira nossa no primeiro, no segundo e no terceiro trabalho, e eu espero que seja no quarto também, porque o Walter é muito sério. Lá no valor desse livro no site está de R$ 87,00. Isso mas que eu ia falar. A aquisição... Porque é um livro que a gente imagina, porque não estamos falando de um livro que foi puramente escrito. Aqui tem anos e anos de pesquisa, prática, de estudo e muito embasamento científico. Muita ciência, muito conhecimento. Aqui nós temos 6 estudos de caso clínico, pacientes meus, inclusive. Então, eu gosto de dizer obrigatória, viu? Eu fico muito feliz. Eu quero dizer que quando a pessoa quiser adquirir o livro com a nossa equipe, nós temos um custo até promocional para ajudar as pessoas comuns a terem acesso a ele, no valor de R$ 56,00, e também pode ser disponibilizado no site da Life Editora, www.life.com.br. E no meu telefone privado, se for permitido, por favor, no 67 999 54 5558. Bacana. Recebi aqui o professor Celso Cavalheiro. Olha, daria para a gente conversar sobre esse assunto. O mundo está falando sobre esse assunto. Nós poderíamos conversar aqui sem limite de tempo, mas infelizmente nós temos um limite, porque o nosso jornal hoje, levado para vocês de todo o estado de Mato Grosso do Sul, tem um limite de tempo. Obrigado, professor. E é com você aí, Paulo Renato Penhabel.